Olá, tudo bem? Me chamo Gabriela, sou aluna do curso de Pedagogia Bilíngue pelo INES e com o polo em João Pessoa. Venho aqui, através desse vídeo, falar 3 relatos de alunos, pessoas que tiveram e têm dificuldades na aprendizagem da língua portuguesa. Referente ao trabalho presencial em grupo, mas que no momento eu estou fazendo sozinha. E inicialmente eu vou falar do aluno Alexandre. Ele é aluno do Letras Libras, já tem 49 anos, é deficiente auditivo, adquirido através de doenças. Ele estudou em escola particular até os 6, 7 anos. Foi reprovado 5 ou 6 vezes nesse percurso, justamente em redação e gramática, pelas regras, né, estrutura, que é diferente para pessoa com alguma deficiência auditiva, surdez, e a pessoa que tem audição e consegue captar as informações através do ouvir. E isso gerou traumas nele, essas reprovações, e atrapalhou para ele continuar o estudo. Então, na 5ª série, ele mudou para a escola pública, uma escola que se chama Augusto Severo, daqui de Natal, Rio Grande do Norte. E essa escola, ela é um dos polos aqui de referência para alunos surdos. Na época não se tinha trabalho com libras, nem materiais específicos para esses alunos, mas era uma escola que acolhia esses alunos com alguma deficiência, alguma diferença, e eles conviviam entre eles, né? Então aí foi a primeira vez que ele teve contato com os pares e com a língua de sinais, por alguns alunos já saberem Libras. Então ele sempre utilizou a língua oral, apesar de não ouvir, ele é oralizado, então ele consegue falar, não da mesma forma que os ouvintes, mas de uma forma que se faz com o tratamento e fala, né? Não sabia a língua de sinais e começou a aprender nesse período que ele encontrou esses outros surdos. Sentiu uma grande diferença em relação ao ensino da língua portuguesa na escola particular e nessa escola pública, mas na 7ª série ele parou de estudar, apesar de dizer que na escola pública ele sentiu que era bem mais leve. Eu acredito que por a escola receber alunos com deficiência, eles compreendiam essa diferença e não tinha tanto essas questões de cobranças tão fortes para esses alunos. E aí ele parou o estudo na 7ª série. E depois de uns 3 ou 4 anos, ele retorna para a escola pública novamente, mas aí já é próximo à sua casa. Então, no 8º ano, ele reprovou de novo, justamente pelo motivo da língua portuguesa, a questão da redação, da estrutura da redação. E depois ele foi para o supletivo e terminou. Porém, ainda relata as dificuldades por não ter tido acesso a estratégias, a atividades ou profissionais da área da surdez. As dificuldades que a gente percebe o ensino de uma língua oral para uma pessoa surda ou deficiente auditivo, sem nenhum acesso à língua visual, que seria o ideal para que ele conseguisse compreender melhor as questões de mundo, e sem nenhum profissional da área, sem nenhum auxílio de materiais que fossem criados ou adaptados para esse público que precisa
de recursos mais visuais, entender tudo através, na sua maioria, da visão e não da audição. Seguindo, eu vou falar um relato de uma coda que já é formada no Letras Libras, porém sempre viveu esses dois mundos, ouvinte e surdo, né? Por ter um pai surdo e a mãe ouvinte, porém nenhum dos dois tem uma escolarização. No caso do pai, analfabeto completo, e no caso da mãe, fez os anos iniciais de escolarização, mas é como se fosse semi-analfabeta. Não tem nem o término do ensino médio, nem um ensino superior, nada disso. Ela é aluna de pedagogia atualmente. Ela relatou que no ensino médio, né, no ensino fundamental e médio da sua época de escolarização, ela nunca teve estímulo à leitura. Claro que em casa, com os pais dessa forma, analfabeto e semi-analfabeto, isso não era uma questão importante, interessante. Então, na escola, o padrão gramatical era complexo porque ela vivia em duas línguas, em dois mundos, e a língua de sinais, sendo uma língua visual, espacial, é completamente da língua oral, auditiva. Por isso havia alguns impasses em aprender a língua portuguesa na sua modalidade escrita, com suas regras. Foi de escola pública a vida toda, teve complicações na escrita por questões de norma, para entender a importância da prática da leitura e da escrita, por não ter os estímulos em casa, não ter a prática e o ensino tradicional ser de forma desinteressante, não estimulante. Os professores não eram empáticos com questões regionais, não havia atividades extra-sala, apenas em sala, seguindo a tradição mesmo do quadro, do ensino, das estruturas. E essa foi as dificuldades que ela relatou, e a gente nota que isso ainda acontece hoje em dia, por o que se aprende ser passado de geração a geração da mesma forma, né? Buscamos outros meios para tentar mudar a situação do ensino da língua portuguesa, sabendo que há dificuldades para ouvintes, quem dirá para surdos, para aprender a língua portuguesa no seu estado formal. Por isso a gente tem que ver essas questões de dificuldade de entender a situação de cada aluno e das regiões, dos ambientes familiares. Tem que ser um planejamento que englobe, se não todos, a maior parte, e entender que os que precisam de auxílio, de apoio, precisam de pessoas que estejam presentes também em momentos para que eles consigam desenvolver melhor. O terceiro é o aluno Pedro Miguel. Ele tem 12 anos, é um aluno ouvinte de escola particular, hoje está no 5º ano do ensino fundamental. Tem dificuldades por problemas neurológicos, da pronúncia da fala e escrita. Tem uma dificuldade com o K do CA, o K do KA e o QA do QA. Essas sílabas são trocadas pelo T. Então, quando se pronuncia a palavra cavalo, ele não consegue pronunciar com C e fica tavalo. Já fez tratamentos com fonos, mas se identifica que é um problema neurológico. Vem da parte cerebral que desenvolve isso daí e não consegue se pronunciar. Não a parte fonoauditiva, né? Por ter o ensino padrão da língua portuguesa, com o livro, com escrita, com leitura, e ter essa dificuldade de não conseguir acompanhar por esses problemas, tem um desinteresse
E ainda temos o agravante da atualidade, que é as influências tecnológicas, né? Sabemos que, por uma parte, há estímulos para decodificar, para conhecer variadas linguagens, com imagens, com códigos, com siglas, reduções. Por outra parte, esse português formal, gramatical, estruturado, fica cada vez mais difícil de se absorver por ser complexo para ser entendido e ensinado de forma não padrão, não tradicional. Então, esses são os 3 relatos e precisamos procurar estratégias para melhor atender esses públicos e todos os outros, né? Os alunos ouvintes. A gente encontra, hoje em dia, estou atualmente trabalhando como professora intérprete numa sala de 6º ano e comecei agora no mês de março, e esses alunos têm uma dificuldade até para copiar do quadro, demoram a copiar. Tem uns 5 alunos que não sabem ler, não sabem escrever, estão no 6º ano do ensino fundamental. E os que têm laudo têm um apoio e pode desenvolver, apesar de não estar nem próximo do nível de escolaridade e do desenvolvimento deles de aprendizagem, por, na minha visão, estarem bem desiguais, né? Deveriam estar no básico do ensino fundamental da primeira parte do 1º ano para conseguir desenvolver essa língua, mas que infelizmente a gente sabe que o sistema obriga, né? Não legalmente, porém por números, por questões governamentais de estrutura social, a passar esses alunos mesmo sem incluí-los de verdade, e aí eles chegam com esse déficit muito grande nos ensinos à frente e ficam bem desnivelados de outros alunos, mas que a gente vê que o agravante do ensino da língua portuguesa vem piorando a cada ano, e período de pandemia foi uma questão que piorou bastante, e agora com esse retorno de 2 anos para cá, nota-se que foi bem difícil, e é bem difícil conseguir evoluir e tirar esse atraso do tempo que esses alunos não tiveram acesso ao ensino da língua portuguesa e os demais conteúdos, né? Encerro por aqui minhas observações e os relatos. Agradeço a atenção e é isso.